Olá pessoal, tudo bem? Aula passada a gente começou a falar sobre derivadas, tá? Hoje a gente vai ver que a gente definiu derivadas, né? A gente viu que a derivada era um tipo especial de limite, né? O limite do quociente de diferenças. E hoje a gente vai ver que para a gente calcular a derivada de uma função, nem sempre a gente precisa calcular o limite, tá? Daquela função. Para isso a gente pode utilizar algumas regras, algumas propriedades que vão dar para a gente diretamente a derivada das funções. Então, a primeira regra é a regra da função composta. Imagine então que eu tenho c uma constante, certo? E eu tenho f de x igual a c, uma função constante. Então, a derivada de uma função constante, a gente viu na aula passada, que a gente pode representar a derivada dessa forma aqui, ó, com essa notação, em que a gente lê f' de x. Então, para esse caso, em que a função é uma constante, a derivada de uma constante vai ser zero. É fácil a gente demonstrar por quê. Como eu falei, na aula passada a gente viu que a derivada de uma função era um tipo especial de limite, né? É o limite do quociente de diferenças. Tá? Então, vamos calcular o limite dessa expressão aqui, considerando que a nossa função f de x é uma constante c. O que é que vai acontecer com esse limite? Ó, o f de x mais ΔX vai ser quem? Independentemente do valor da variável independente, o valor da função sempre vai ser c. Então, eu vou ter aqui c menos f de x, que é c também, dividido por ΔX, com ΔX tendendo a zero. Ou seja, ΔX nunca vai ser zero. Eu tenho zero no numerador, então o quociente sempre vai ser zero. Ou seja, o limite de uma função constante, a derivada de uma função constante, é sempre zero. Tá? A segunda regra, também a gente utiliza bastante, a regra da potência. Imagina que a nossa função f de x é x elevado a n. Então essa regra me diz que a derivada dessa função vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Na prática, ó, é como se esse nzinho aqui, o expoente, descesse e ficasse multiplicando x e a gente subtraísse 1 do expoente. Tá? Então a prova, a gente parte da definição de derivada, né, que é o limite do quociente dessas diferenças. Tá? E aqui o que é que a gente vai fazer? Eu vou encontrar a derivada da função f de x em x igual a a. A gente também fez isso na aula passada, né, para ver se a função era diferenciável num ponto, certo? Então daqui para cá o que eu fiz foi simplesmente substituir o x pelo azinho, tá? A gente viu também na aula passada que esse limite é igual a esse limite aqui. Eu posso escrever essa expressão da derivada de uma função por esse limite ou esse limite aqui, né? Daqui para cá é simplesmente eu trocar o a mais ΔX por x. Então eu fiquei aqui com um xzinho. Aqui eu mantive o a. Bom, se a mais ΔX é x, então ΔX vai ser x menos a. A mais ΔX é x, eu estou calculando o limite para ΔX tendendo a zero. Então, x vai tender a, certo? Então, isso aqui é exatamente igual a isso aqui, certo? Bom, aí quem que é f de x? Estou considerando que f de x é x elevado a n. Então, eu vou ter que x elevado a n menos o f de a, eu substituo x por a. Eu vou ter a elevado a n. Bom, x elevado a n menos a elevado a n dividido por x menos a é exatamente igual a isso aqui, ó. Tá? Aqui eu não vou demonstrar, eu vou pedir que vocês acreditem em mim. Se vocês olharem lá nos livros que eu coloquei como referência, vocês vão encontrar essa demonstração. Tá? Então, partindo dessa igualdade, eu vou substituir x elevado a n menos a elevado a n dividido por x menos a pelo que está aqui do lado direito. Aqui eu tenho, ó, n termos, certo? É que o primeiro é como se eu tivesse o azinho
elevado a zero, que vai dar 1, multiplicado por isso aqui. Aí eu tenho A1, a elevado à primeira, a elevado à segunda, até a elevado a n menos 1. Então eu tenho de 0 até n menos 1, eu tenho n termos. Então, substituindo essa expressão aqui, eu vou ficar com esse limite. E aí vamos utilizar as propriedades de limite que a gente também já viu, né? O limite da soma ou subtração é a soma ou subtração dos limites. Então a gente teria isso aqui, ó, o limite do primeiro termo mais o limite do segundo e assim por diante. Tá? Aqui a gente pode utilizar ainda outra propriedade, que é o limite da constante vezes a função. É a constante vezes o limite da função, ó, o azinho sai, o a ao quadrado sai. O limite de x elevado a n a gente pode calcular como? A gente calcula o limite de x e depois eleva a potência. Né? Então, aplicando as propriedades, a gente resolveria isso aqui. Ou então, aqui é mais simples, sai por substituição direta. Né? Basta eu jogar o x igual a a. E aí aqui eu vou ficar com a elevado a n menos 1. O segundo termo, eu vou ter a vezes a elevado a menos 2. Multiplicação de potências da mesma base. Eu repito a base e somos expoentes. Então aqui eu tenho a elevado a 1 vezes a elevado a n menos 2. Então eu vou repetir a base a e vou somar os expoentes. 1 mais n menos 2 vai ficar n menos 1. Aqui, ó, a ao quadrado vezes a elevado a n menos 3. Vai ficar no expoente 2 mais n menos 3, ou seja, expoente n menos 1. Tá? Então eu vou ter esse termozinho aqui, ó, a elevado a n menos 1, quantas vezes? Tem um n termos aqui. Então aqui eu vou ter n vezes a elevado a n menos 1. Tá? Como a é qualquer valor de x, então a gente pode generalizar, né, que o f' de x vai ser n vezes x elevado a n menos 1, como a gente queria demonstrar. Então aqui um exemplo, ó. Imagina que eu tenho essa função f de x igual a x ao cubo. Para eu calcular o limite dessa função, eu não preciso calcular esse limite aqui. Ó. Eu não preciso partir da definição de derivada da função. Aqui eu tenho uma potência. Quem que vai ser a derivada? A gente acabou de ver a regra. Ó. É como se esse expoente aqui descesse e eu subtraísse 1 do expoente que fica. Então a derivada de f de x, aqui também lembrando a aula passada, eu posso representar a derivada dessa forma, f' de x, ou dessa forma aqui, né? dy sobre dx, aqui enfatizando que a derivada é o quê? Uma taxa de variação, certo? Então, dada aqui uma potência, para a gente achar a derivada dessa função potência, o expoente desce e eu subtraio 1. Vou ficar com 3 vezes x ao quadrado. Então, ó, observa, de novo, a gente viu a aula passada, a derivada de uma função é uma função também, ó, da variável independente x. Para cada valor de x, eu vou ter um valor diferente para a derivada da função. Por exemplo, para x igual a 1, quem que é a derivada dessa função x igual a 1? Basta eu substituir aqui, ó, x por 1. 3 vezes 1 ao quadrado vai dar 3. Se x for 2, aí a derivada assume outro valor. Né? 3 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado 4, 4 vezes 3, 12. Tá? Então, se eu quiser encontrar a derivada para algum valor de x, o que a gente tem que fazer primeiro é encontrar a derivada, a função derivada, e depois substituir o x, certo? Eu não poderia substituir o x na função e depois derivar. Eu tenho primeiro que derivar a função, achar a função derivada, o f' de x, e aí sim substituir nessa função os valores de x, para encontrar o valor da derivada para cada um desses x, tá? Para cada um desses valores da variável independente. A terceira regra é da multiplicação por uma constante. Então, imagina que eu tenho uma função g de x, que vai ser igual a uma constante vezes uma outra função, f de x. Então, a derivada de g de x vai ser a constante vezes a derivada da função. Tá?
Novamente, todas as propriedades que a gente vai ver aqui, a gente prova partindo da definição de derivada, né? A derivada como o limite do quociente de diferenças, tá? E aí, desenvolvendo, utilizando as propriedades de limite. Então, a derivada de g de x, a função derivada, é dada por esse limite aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir g de x por c vezes f de x. Primeiro, quem aqui é o g de x mais ΔX? Eu vou substituir aqui ó, o x por x mais ΔX. E aí eu vou ficar com c vezes a função f de x mais ΔX. Menos g de x, ó, é c vezes f de x, dividido por ΔX. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o c em evidência. Ó. Então eu vou ter c vezes tudo que está aqui entre colchetes. Propriedade dos limites. O limite de uma constante vezes uma função, a constante sai do limite, né? É a constante vezes o limite da função. Então, tem isso aqui, ó. E quem que é esse limite? É o f' de x, né? Isso aqui, esse limite é a definição da derivada da função f de x. Então, ó, g' de x é c vezes a derivada de f de x, como a gente queria demonstrar. Para exemplificar, ó, imagina que f de x é 3x à quarta. Então aqui a gente tem uma constante vezes uma função potência. A derivada dessa função vai ser o que? Vai ser a constante, 3, vezes a derivada de x elevado à quarta. Quem que é a derivada de x elevado à quarta? A gente viu na regra 2. Vai ser 4 vezes x ao cubo. Tá? Então f' de x ó, é a constante vezes a derivada dessa função aqui. Vai ficar 4x ao cubo. 4 vezes 3, 12. Então a derivada é 12x ao cubo. Certo? Uma outra regra é da soma. Tá? Bem simples. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então imagina aqui que eu tenho a função h, que é f de x mais g de x. E aí a derivada de h é o somar as derivadas de f de x e g de x. Isso vale tanto para a soma como para a subtração. Tá? Vamos provar. Então, a derivada de h de x é esse limite aqui, tá? Por definição. O que é que eu vou fazer? Bom, h de x é f de x mais g de x. Então, quem que é o h de x mais ΔX? Eu substituir aqui x ó, por x mais ΔX. Eu vou ficar com f de x mais ΔX mais o g de x mais ΔX. Menos h de x, que é f de x mais g de x. Eu estou fazendo para a soma, mas é semelhante para a subtração. Tá? Só vou reorganizar aqui os termos. Ó. O numerador, f de x mais ΔX menos f de x. E aqui g de x mais ΔX menos, ou menos com mais dá menos o g de x. Então, só fiz reorganizar os termos aqui no numerador. Para botar f perto de f e g perto de g. O limite da soma é o quê? A soma dos limites. Eu posso separar isso dessa forma aqui. E quem que é esse primeiro limite? Isso aqui é a definição da derivada da função de f de x. Que a gente está chamando, representando por f' de x. E aqui? Aqui é a definição de derivada da função g de x. Tá? Como a gente queria demonstrar, ó, se h de x for f de x mais g de x, a derivada de h de x vai ser a derivada da função f mais a derivada da função g. E aqui eu fiz para duas funções, mas a gente pode estender aí para qualquer número de funções, certo? No exemplo aqui, ó, teria 4 funções. Tenho a primeira função menos a segunda, mais a terceira, mais a quarta. Então, a derivada dessa função aqui é o somatório ou subtração das derivadas. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou derivar essa primeira função em relação a x, menos
a derivada dessa segunda função em relação a x, mais a derivada da terceira, mais a derivada da quarta. Tá? Bom, a primeira é a regra da potência. O expoente desce, multiplica x e eu subtraio 1 do expoente. 4 menos 1, 3. Tá? Menos, aqui ó, o expoente desce, aqui é a constante, então vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6. Subtrair 1 do expoente, 6x ao quadrado. Mais 6, né? Aqui é como se eu tivesse 1. 1 vai descer multiplicando. 1 vezes 6, 6. 1 menos 1 vai dar 0. X elevado a 0 dá 1. Tá? 6 vezes 1 dá 6. E a derivada da constante, como a gente viu, era 0. Certo? Então, essa aqui é a derivada dessa função. Vamos ver um outro exemplo. Esse é exemplo 2. Eu tenho aí uma função custo total. Onde Q representa a quantidade, tá? O C representa o custo. Então, dependendo da quantidade produzida, eu vou ter um custo de produção. Na letra A, então, eu quero encontrar a derivada da função custo, que é a chamada função de custo marginal. Tá? Não sei se vocês já viram na disciplina de Introdução à Economia, mas se não viram ainda, devem ver logo logo. Tá? Em economia, a gente trabalha muito com o conceito de marginal, certo? E aí a função de custo marginal fornece o que para a gente? Indica o que para a gente? Quanto que vai aumentar o nosso custo se a gente produzir uma unidade a mais do produto, tá? Que é o que fornece para a gente a derivada da função custo. A derivada da função custo dá o que para a gente? A taxa de variação do custo, né? A taxa de variação do custo para uma unidade de variação na aqui quantidade, certo? Que é a nossa variável independente. Então, para achar a derivada da função custo, a gente pode aplicar as regras que a gente acabou de ver, né? A derivada da soma é a soma das derivadas, então eu vou derivar cada um desses termos aqui. Então, o primeiro é uma constante, então vai ser a constante vezes a derivada de Q elevado à terceira. O expoente desce, vai multiplicar 0,05, que vai dar 0,15. 3 menos 1, 2. Tá? Mais, aqui, ó, como se eu de novo tivesse 1 no expoente. 1 vezes 0,2 dá 0,2. Vou subtrair 1 do expoente, vou ficar com 1 menos 1, 0. Que elevado a 0 vai dar 1. 1 vezes 0,2, 0,2. E a derivada da constante é 0. Então, essa aqui ó, é a derivada da função custo. Tá? É a chamada função de custo marginal. Ela fornece para a gente a variação no custo se a gente aumentar a quantidade em unidade, porque ela depende da quantidade que a gente está produzindo. Na letra B, eu peço o valor dessa função custo marginal quando o Q for 3. Quando o Q for 3, ó, basta substituir aqui o Q por 3. Quando a gente fizer essas continhas, a gente vai achar 1,55. O que é que significa esse valor 1,55? É a taxa de variação do custo. Se eu aumentar a produção em 1 unidade, o meu custo de produção vai aumentar em 1,55. Eu estou produzindo 3. Se eu aumentar a produção em mais uma unidade, ou seja, se eu produzir a quarta unidade, meu custo vai aumentar em 1,55. Tá? Esse é um custo estimado pela função de custo marginal. Mas qual é o custo real para a gente produzir essa quarta unidade? Como é que eu calcularia? Bastaria a gente fazer o seguinte, ó. Eu jogo o Q igual a 4 e eu vou achar o quê? O custo total de produzir 4 unidades. Depois eu jogo o Q igual a 3, eu vou encontrar o quê? O custo total de produzir 3 unidades. Quando eu fizer um menos o outro, eu estou encontrando exatamente o custo da quarta unidade, certo? Quando eu jogar o Q igual a 4 aqui na função de custo total, eu tenho esse primeiro valor aqui, ó, 3,2 mais 0,8 mais 2, que vai dar 6.
E esse outro aqui é quando eu jogo 3,95. Então, o meu custo para produzir 4 é 6 e para produzir 3 é 3,95. Então, o custo de eu produzir a quarta é 6 menos 3,95, ou seja, 2,05. Opa, vocês podem se perguntar, mas na letra B a gente não tinha visto que era 1,55, né? Estou tendo aí uma diferença de 0,50. Por quê? Aí o que a gente tem que lembrar é que a gente viu lá passada, que a derivada é a taxa de variação instantânea, né? É a taxa de variação da variável dependente para uma variação bem pequena da variável independente, tá? Vê que aqui eu variei em unidade, né? De 3 para 4. Se eu variasse menos, se eu variasse a quantidade em 0,01, ou seja, eu estou produzindo 3 e agora eu vou produzir 3,01, tá? Pela função de custo marginal, qual que seria a variação no meu custo total? Se eu aumentar Q em 0,01. 1,55 é se eu aumentar o Q em 1 unidade. Se eu aumentar o Q em 0,01, então vai ser 1,55 vezes 0,01, certo? A variação no custo vai ser a variação em Q vezes a taxa de variação por unidade de variação em Q. Então, 0,05 vezes 1, ou 0,01 vezes 1,55 vai me dar 0,155. Tá? E vamos ver o custo real para produzir essa quantidade aqui a mais. Então, basta eu pegar o custo total para um Q igual a 3,01 e subtrair do custo total para um Q igual a 3. Se a gente fizer isso, ó, a gente vai encontrar 0,1595, ou seja, um valor bem próximo. Tá? Então, quanto menor for essa variação aqui, ó, da variável independente, aqui no caso a quantidade, melhor vai ser essa estimativa que a gente vai conseguir através da função de custo marginal. Para ilustrar, vamos ver esse exemplo aqui graficamente, tá? Então aqui eu tenho no eixo horizontal a quantidade, eu tenho aqui no eixo vertical o custo, tá? Para produzir cada uma dessas quantidades. E aqui eu tenho a função custo, igual a do exemplo. Tá? Então a gente parte aqui de uma quantidade que é igual a 3. Então, para uma quantidade produzida igual a 3, a gente viu que o custo da gente era de 3,95. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto A. A gente viu que geometricamente, o que era a derivada de uma função num ponto? Era a inclinação da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Então, eu tracei a reta tangente aqui no ponto A, ao gráfico da função, e vou encontrar a inclinação dessa reta, 1,55. Se vocês olharem, é justamente o que a gente encontrou lá, o valor da função custo marginal, quando a quantidade produzida era igual a 3. Né? A gente viu que era 1,55, que é a inclinação da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto, em que o Q é igual a 3. Tá? Bom, aí imagina agora que eu vou aumentar a produção de 3 para 4. Se eu aumentar a produção de 3 para 4, o verdinho aqui é o gráfico da função. Então, para o Q igual a 4, o meu custo total é de 6, certo? Então, observa que se eu utilizar essa reta para aproximar o gráfico, eu vou ter essa distância aqui, ó, de B para D. Essa distância é exatamente o 0,5 que a gente viu, tá? Entre 1,55 e 2,05. Porque quando eu uso a função de custo marginal para estimar esse ponto B, na verdade eu estou encontrando um ponto sobre essa reta, né? Quando eu aumento aqui o x em 1 unidade, ó, utilizando a reta, eu estou vindo aqui para esse ponto D. Né? Eu estaria obtendo um custo de 5,5. Mas na verdade o custo de 4 unidades é de 6. Tá? Agora observa que, à medida que eu me aproximo de A,
Ou seja, à medida que eu incremento a quantidade em valores menores, vê que a reta está mais próxima do gráfico. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Se ao invés de aumentar a quantidade em uma unidade, como eu aumentei aqui, ó, de 3 para 4, eu tivesse aumentado aqui ó, de 3 para 3.4. Então, vê que aqui eu teria o ponto sobre essa reta e aqui eu teria o ponto sobre o gráfico da função. A diferença seria bem menor do que 0.5. E quanto mais eu me aproximar aqui do ponto A, ou seja, quanto menor for o incremento de Q, mais próximo essa reta tangente vai estar do gráfico da função. E aí o meu erro vai ser menor. Outra forma, por outro lado, quanto maior for esse meu incremento, ó, maior vai ser o meu erro, né? Mais distante a reta vai estar do gráfico da função. Mas se eu pegar uma variação pequena aqui da variável independente, observa que essa reta tangente vai estar bem próxima do gráfico. E aí meu erro vai ser bem pequenininho. Tá? Então aqui a gente teve esse erro aí de 0.5. Né? O custo estimado do custo real de eu produzir a quarta unidade. Por quê? Porque aqui eu dei um incremento de 1 unidade. Né? Se o incremento fosse pequeno, essa diferença seria bem pequena. Tá? Quinta regra, a regra do produto. Imagina que eu tenho a função h, que é o produto de duas funções, f de x vezes g de x. Então, quem que vai ser a derivada de h de x? Porque agora, diferentemente da soma, não vai ser aqui o produto das derivadas. Tá? É um pouco diferente. A gente vai pegar uma delas, f de x, a primeira, por exemplo, e multiplicar pela derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Certo? Porque a ordem não importa. Quem é a primeira e a segunda não importa. Tá? O que eu tenho que ter é um termo, uma função vezes a derivada da outra, mais, aí aqui vai ser o contrário. A outra vezes a derivada da primeira. Vamos provar. Então, partindo aqui da definição de derivada da função em um ponto, a gente viu que era dado por esse limite aqui, a gente vai provar essa regra 5. Tá? Quem que é hx? Hx é o produto de f e g. Quem que é o HA? É só eu substituir x por A. Então, eu vou ter FA vezes G de A. Então, com essa expressão aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar e subtrair no numerador f de x vezes G de A. Então, daqui para cá, a diferença é que eu acrescentei no numerador mais f de x vezes G de A e menos f de x vezes G de A. Vê que esse termo cancela com esse, ó. E eu fico exatamente com o que eu tinha em cima, tá? Aí o que é que eu vou fazer agora? Aí agora eu vou colocar aqui o f de x em evidência, ó. F de x vai ficar vezes G de x menos G de A, tá aqui, ó, dividido por x menos A, mais, e esses dois aqui eu vou colocar o G de A em evidência. Eu vou ficar com G de A vezes f de x menos f de A. Propriedade dos limites, né? O limite da soma é a soma dos limites. Então, eu vou ter o limite dessa expressão, mais o limite dessa daqui. E o limite do produto, aí sim, é o produto dos limites. Tá? Então, eu vou ter o limite de f de x vezes o limite dessa expressão aqui, mais o limite de g de a vezes o limite dessa expressão aqui. Coloquei aqui embaixo. Certo? Daqui para cá, a propriedade do limite. O limite da soma é a soma dos limites. E limite do produto é o produto dos limites. Tá? Limite de f de x com x tendendo a A vai ser igual ao quê? Veja, a gente está supondo aqui, né, que f de x é diferenciável em x igual a A. A gente viu a aula passada que para que ela seja diferenciável, uma condição necessária era que ela seja contínua. Né? E uma função ser contínua num ponto significa que o limite de f de x quando x tende a A vai ser igual ao quê? A f de A. Tá? E aqui, essa aqui é a definição da derivada de g de x. Tá?
Aqui, ó. Mais limite de g de A com x tendendo a A. Vê que g de A é uma constante. O limite da constante é a própria constante, g de A. E esse outro limite? Esse outro limite é o limite de... é a definição do limite de f de x. Eu coloquei aqui f' de x. Tá? Então, como a gente queria demonstrar, ó, se h de x é f de x vezes g de x, a derivada de h vai ser igual a isso aqui, ó. A primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. E aí aqui de novo, ó, eu coloquei a, mas a pode assumir qualquer valor de x. Tá? Então, generalizando, eu tenho aqui f de x vezes g' de x mais g de x vezes f' de x. Certo? Um exemplo, 2x mais 3 vezes 3x ao quadrado. É como se aqui eu tivesse uma função, f de x, e essa outra aqui fosse g de x. Quem que vai ser a derivada de h de x? Eu vou pegar a primeira, multiplicar pela derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Isso aqui, ó. Repetir a primeira função, 2x mais 3, vezes a derivada dessa segunda função, 2 vezes 3 dá 6, então vou ficar com 6x, o expoente 2 menos 1 vai dar 1, então 6 vezes x. Mais, aí eu vou pegar a segunda função e agora derivar a primeira. A derivada de 2x mais 3 vai ser 2, né? Aqui vai dar 2, a derivada da constante é 0. Certo? Então, desenvolvendo aqui, ó, 6x vezes 2x dá 12x ao quadrado, 3 vezes 6x, 18x, 2 vezes 3x ao quadrado, 6x ao quadrado. 12x ao quadrado com mais 6x ao quadrado dá 18x ao quadrado. Mais esse outro termo, 18x. Tá? Uma outra forma que a gente poderia utilizar para resolver essa questão era multiplicar já aqui, ó, 2x vezes 3x ao quadrado mais 3 vezes 3x ao quadrado. E depois aplicar as regras de derivação que a gente viu. A gente chega no mesmo resultado. Né? Aí alguém podia perguntar, e por que então a gente saber essa regra do produto? Se eu posso multiplicar antes e aplicar as outras propriedades. Tá? Como vocês vão ver, aqui a gente pode multiplicar antes porque eu estou trabalhando com números. Tá? Mas vocês ao longo do curso de economia vão ver muitas funções que vão estar definidas de uma forma geral. E aí para demonstrar teoremas, para entender alguns princípios econômicos, vocês vão precisar derivar algumas funções que estão numa forma geral. E aí quando eu tiver o produto de duas funções e eu quiser derivar isso, aí a gente vai ter que utilizar a regra do produto, certo? E a última regra é a regra do quociente. Essa aqui é mais chatinha, tá? Vocês vão ter que realmente lembrar, né? Decorar. Imagina que eu tenho aqui h de x, que é o quociente de duas funções, f de x por g de x. A derivada de h de x vai ser isso aqui, ó, onde g de x é a função do denominador, tá? Então é a função do denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Aí aqui tem que ter cuidado com a ordem, certo? Porque aqui eu tenho um sinal de menos. O termo que vai aparecer aqui, ó, é o numerador vezes a derivada do denominador. Tá? Eu não posso inverter aqui a ordem. Dividido pela função do denominador elevado ao quadrado. Então vamos provar isso aqui. Por que que é isso, né? De novo, a gente parte lá da definição de derivada como um limite do quociente de diferenças. Aqui a derivada em x igual a A. Tá? É dado por esse limite aqui. Então o que eu vou fazer é substituir. Estou considerando que h de x é f sobre g. Então h de A vai ser f de A sobre g de A. Então, substituindo eu tenho isso aqui. O que é que eu vou fazer agora? Só vou reorganizar esses termos. Tá? Tudo isso aqui dividido por x menos a é o mesmo que eu multiplicar por 1 sobre x menos a. E o que é que eu fiz no numerador? Eu tenho o MMC, né? G de x vezes g de a. Então eu vou ficar
G de x e G de A, vou ficar com G de x vezes G de A. G de x vezes G de A dividido por G de x vai dar o G de A vezes f de x vezes G de A. G de x vezes G de A dividido por G de A vai ficar G de x vezes f de A. Fiquei com isso aqui, tá? Aqui daqui eu volto fácil para cá, ó. Esse por esse, G de A cancela com G de A, eu fico com f de x sobre G de x. E aqui, G de x dividido por G de x, eu fico com f de A sobre G de A, certo? O que a gente vai fazer agora? Eu já fiz mais de um passo de uma só vez, tá? Mas o que eu fiz basicamente foi, no numerador aqui, eu somei G de A vezes f de A e subtraí G de A vezes f de A, tá? Tudo está aqui dividido por G de x vezes G de A, então é o mesmo que eu multiplicar por 1 sobre G de x vezes G de A, tá? E aqui entre colchetes, o que é que eu vou ter? É como eu falei, eu somei no numerador e subtraí no numerador f de A vezes G de A. Então, colocando G de A em evidência, ó, eu vou ter aqui o f de x menos o f de A. Eu acrescentei esse termo, f de A vezes G de A. Aqui está o menos. E acrescentei outro, que foi o positivo, né? F de A vezes G de A. Então, f de A vezes G de A, eu vou botar o f de A em evidência. Aí, vou ficar com f de A vezes esse G de x e menos G de A. Quando eu multiplico esse por esse, eu tenho mais f de A vezes G de A. Vê que daqui eu volto para cá. G de A vezes f de x, eu tenho esse termo. F de A vezes G de x, né, menos, eu tenho esse outro termo aqui. E esse outro ele vai cancelar, que foi o que eu acrescentei, ó. G de A vezes menos f de A vai ficar menos f de A vezes G de A. Menos com menos aqui, mais. F de A vezes G de A, eles cancelam, tá? Aqui, propriedades dos limites, né? O limite do produto, o produto dos limites. Limite da subtração é a subtração dos limites. Então, eu peguei o limite dessa primeira expressão vezes o limite de tudo que está aqui entre colchetes. E eu já botei aqui o resultado, certo? O limite do que está entre colchetes, eu vou pegar o limite de G de A. G de A é uma constante, então vai ficar a própria constante. O limite dessa expressão aqui, ó, f de x menos f de A sobre x menos A, é o quê? É a derivada dessa função em x igual a A, menos o limite de f de A é uma constante, então o limite vai ser a própria constante. E aqui o limite dessa expressão é a derivada de g de x em x igual a A, certo? Aí fica faltando a gente calcular esse limite aqui, ó. Quem que é o limite de 1 sobre g de x vezes g de A? Admitindo que g de x é diferenciável em x igual a A, então ela também é contínua. Então, o limite de g de x com x tendendo a A vai ser o g de A. Então, aqui eu vou ter 1 sobre g de A vezes g de A, que vai me dar g de A ao quadrado, que é exatamente o que diz a regra, certo? Eu vou pegar a função do numerador, multiplicar pela derivada do denominador. Aqui está errado o sinal, né? Aqui é menos, ó, certo? Esse menos aqui. Menos g de A, né? Que é a derivada, ou que é a função do denominador, vezes a derivada do numerador. Tudo isso dividido pela função do denominador ao quadrado. E aí aqui de novo, está o Azinho, mas A pode ser qualquer x, tá? Então, generalizando para x, eu tenho exatamente o que a gente viu aqui na regra do quociente. Para exemplificar, então, imagina que essa é a nossa função. A função do numerador é 2x ao cubo mais 4. A função do denominador, x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, quem vai ser a derivada dessa função? Eu vou pegar a derivada do numerador, tá? Vai ficar 3, vai descer, vou multiplicar por 2, vai ficar 6. Subtrair um do expoente, 6x ao quadrado, mais 0, né? A derivada da constante é 0. Então, está aqui, ó, 6x ao quadrado. E eu vou multiplicar por quem? Pela função do denominador, que é essa aqui. Menos, aí eu vou fazer agora o contrário. Eu vou pegar a função do numerador, 2x ao cubo mais 4, e multiplicar pela derivada do denominador. A derivada do denominador, pelas regras que a gente já viu, aqui vai ficar 2x
menos 4. Tá aqui, ó. Tudo isso dividido pela função do denominador elevado ao quadrado. Tá? E aqui é só fazer operações. Multiplicando x ao quadrado por 6x ao quadrado, eu fico com isso aqui, 6x à quarta, depois menos 4x vezes x ao quadrado, 24x ao cubo, 1 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado. E aqui, ó, menos 2x ao cubo vezes 2x, menos 4x ao quadrado, né? Multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base, soma dos expoentes. Então, 3 mais 1, 4. Tá? Menos 2x ao cubo vezes menos 4. Menos com menos vai ficar mais. 8x ao cubo. Agora eu vou pegar 4 e multiplicar por esses dois números. 4 vezes 2x. Tá? Vai ficar 8x. Com esse menos, ó, menos 8x. 4 vezes menos 4 vai dar menos 16. Com esse menos, mais 16. E aí aqui ainda dá para simplificar um pouco, ó, porque eu tenho x à quarta aqui, x à quarta aqui. Então 6x à quarta menos 4x à quarta vai dar 2x à quarta. X ao cubo eu tenho menos 24 com mais 8 vai dar menos 16. E aí só repetir, ó, 6x ao quadrado menos 8x mais 16 dividido por isso aqui elevado ao quadrado. Então essa é a derivada da função h de x. Tá? Bom, pessoal, então foi isso que eu preparei para essa aula de hoje. Então são essas 6 regrinhas aí, essas 6 propriedades que a gente provou, todas elas partindo da definição que a gente viu na aula passada, de derivada, né, como limite de um quociente de diferenças, tá? E aí aplicamos também algumas propriedades de limite. Mas como eu falei no início da aula, essas regras são importantes, porque a gente vai calcular as derivadas das funções através delas, certo? E não pela definição, não calculando os limites, certo? Bom, eu espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado pela atenção e até a próxima.